Você já ouviu falar de um lugar que existe e não existe ao mesmo tempo? Sejam todos bem-vindos ao Ecos de Conhecimentos Esquecido, um lugar perdido entre a realidade e o pesadelo, onde as regras do nosso mundo simplesmente não se aplicam. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos maiores mistérios da internet brasileira. Sete Além, a cidade que não deveria existir. Prepare-se, porque os relatos que vou compartilhar são, no mínimo, perturbadores. Tudo começou há mais de uma década, em fóruns e comunidades online. Pessoas de diferentes partes do Brasil começaram a contar histórias estranhamente parecidas. Elas descreviam ter entrado em uma cidade por acidente, geralmente pegando uma saída errada, em uma estrada de terra, e se deparado com um lugar parado no tempo. O nome Sete Além ecoava em quase todas as narrativas. Uma cidade com uma arquitetura antiga, que mistura colonial e anos 70. Tudo envolto em uma névoa densa e um silêncio assustador. As ruas estavam sempre vazias. Não havia carros, não havia crianças brincando, não havia o som de conversas. Apenas um vazio opressor. Uma das características mais marcantes de Sete Além, segundo os relatos, é a ausência de cores vivas. Tudo parece desbotado, como uma fotografia antiga. O céu nunca é azul, mas sim de um branco leitoso e permanente, sem sol, lua ou estrelas. A sensação, descrita por todos que supostamente estiveram lá, é de um profundo isolamento e melancolia. Os poucos habitantes encontrados são ainda mais estranhos. Eles são descritos como figuras pálidas, com olhares vazios, que se movem lentamente e nunca falam. Eles apenas observam. Alguns relatos mencionam que, ao tentar falar com um desses habitantes, eles simplesmente viram o rosto ou continuam seu caminho, como se você não existisse. A comunicação é impossível. Um detalhe bem estranho é a tecnologia. Em Sete Além, nada eletrônico funciona. Celulares perdem sinal. GPS fica doido e relógios digitais apagam. É como se a cidade existisse em uma bolha completamente isolada do nosso mundo moderno. A única forma de se guiar é pela intuição, ou tentando refazer o caminho de volta, o que nem sempre é fácil. Vamos conferir um dos relatos mais icônicos. Um homem conta que estava viajando com sua família pelo interior de Minas Gerais, quando decidiu pegar um atalho por uma estrada de terra para fugir de um congestionamento. Depois de dirigir por alguns quilômetros, a estrada de terra virou asfalto velho, e ele se viu entrando em uma cidade que não estava em nenhum mapa. O nome na placa de entrada estava gasto, mas ele conseguiu ler: Sete Além. Ele achou estranho, mas continuou, procurando um lugar para pedir informações. Foi quando ele percebeu o silêncio. Sua esposa e filhos, que estavam conversando no carro, ficaram quietos. A atmosfera pesou. As casas eram velhas, com janelas escuras, e não havia uma única alma nas ruas. Ele dirigiu por alguns minutos, sentindo um pavor crescente. Em uma praça no centro da cidade, ele viu algumas pessoas, todas paradas, olhando para o nada. Ele buzinou, mas ninguém reagiu. Desesperado, ele tentou usar o celular, mas estava morto. Foi quando ele decidiu que precisava sair dali o mais rápido possível. Ele fez a volta e acelerou, sem olhar para trás. Ao voltar para a estrada principal, tudo voltou ao normal. O celular ligou. O rádio voltou a funcionar. Era como se tivessem saído de um transe. Quando ele contou a história online, dezenas de outras pessoas responderam, dizendo que passaram por experiências idênticas, algumas em Minas, outras em São Paulo, no Paraná, no Sul, sempre em estradas secundárias. Mas a coisa fica ainda mais estranha. Alguns relatos falam de uma figura específica: o Homem de Terno. Ele é descrito como um homem alto, magro, vestindo um terno preto antigo e mal ajustado. Ele é visto geralmente em esquinas ou no meio da rua, completamente imóvel, apenas observando. Ninguém nunca interagiu com ele, mas sua presença é sinônimo de um perigo iminente, um aviso para ir embora. Outra história popular é a de um grupo de amigos que acampava perto de uma cidadezinha. Durante a noite, um deles se afastou para ir ao banheiro na mata e se perdeu. Ele andou por um tempo até encontrar uma estrada, e ao longe, as luzes de uma cidade. Pensando que era a cidade onde estavam,
Ele caminhou até lá. Mas a cidade era Sete Além. Ele descreveu a mesma sensação de vazio. As ruas desertas. O céu branco. Ele entrou em pânico e começou a correr, tentando encontrar a saída. Ele conta que sentiu que estava sendo seguido, não por uma pessoa, mas pela própria cidade. Depois do que pareceram horas, ele finalmente encontrou a mata novamente e conseguiu voltar para o acampamento. Seus amigos disseram que ele só esteve fora por 15 minutos. O tempo em Sete Além parece não seguir as mesmas regras que o nosso. O que será que significa o nome Sete Além? Existem várias teorias por aí. Alguns acreditam que é sobre uma sétima dimensão, um plano de existência além do nosso. Outros acreditam que tem a ver com os 7 pecados capitais e que a cidade seria uma espécie de purgatório. Há quem diga que o número 7 tem um significado místico, representando uma passagem para o outro lado. Mas será que Sete Além realmente existe? Céticos argumentam que tudo não passa de uma creepypasta, uma lenda urbana criada coletivamente na internet. A semelhança entre os relatos seria explicada pelo fato de que as pessoas leem as histórias e, inconscientemente, adicionam elementos parecidos quando criam as suas próprias. Faz sentido, né? Nunca teve foto ou vídeo que comprove a cidade. No entanto, a quantidade de relatos e a riqueza de detalhes são impressionantes. Pessoas que juram nunca ter ouvido falar da lenda antes descrevem os mesmos elementos: a névoa, o céu branco, os habitantes silenciosos, a falha na tecnologia. Seria tudo apenas uma coincidência gigantesca? Uma manifestação de um medo coletivo do desconhecido do isolamento? Uma teoria fascinante tenta unir os dois lados. Ela sugere que Sete Além não é um lugar físico, mas sim um estado mental, um tipo de falha na realidade que algumas pessoas podem acessar em momentos de estresse, cansaço ou distração, especialmente em locais isolados como estradas desertas. A cidade seria uma projeção da nossa própria mente, um reflexo dos nossos medos mais profundos. Isso explicaria por que não há provas físicas e por que a experiência é tão pessoal e perturbadora. Sete Além, real ou lenda, encanta milhares de pessoas. É um mistério que nos faz questionar a natureza da nossa própria realidade e nos deixa com uma pergunta arrepiante. E se, na sua próxima viagem, você pegar a saída errada, o que você encontraria no final daquela estrada de terra? A verdade é que talvez nunca saibamos o que é Sete Além, e talvez seja melhor assim. Alguns mistérios são mais interessantes quando permanecem sem solução, habitando aquele espaço nebuloso entre o fato e a ficção. E você, o que acha? Sete Além é real ou apenas uma história de terror muito bem contada? Você já passou por alguma experiência parecida? Deixe sua opinião e seu relato aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. E se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E tome cuidado para não pegar o caminho errado.